Olá, tudo bem? Aqui é Diógenes Savimondo, de Porto Alegre, e este é o Tenístico Podcast, episódio número 4. Então hoje falaremos dos torneios que iniciam a temporada europeia de saibro. Os torneios, então, falaremos brevemente dos torneios de Houston, Marrakech, Estoril, todos os torneios ATP 250, e já introduzindo então para alguns comentários sobre o ATP 1000, então o grande ATP 1000 de Monte Carlo, que já está nas suas primeiras rodadas. Do ATP de Houston, o ATP 250, então, o que podemos destacar negativamente é o Tommy Paul, que era um jogador que se esperava, que vem de bons resultados aí na temporada, esperava então que pudesse seguir mais longe, mas ficou pelo caminho. Destaque então para a final, que foi o Francis Tiafoe contra o argentino Etcheverry, que é um jogador que surgiu aí como uma promessa então nas quadras de saibro, né? Um jogador de 23 anos, número tá em volta dos 60 na carreira, mais precisamente número 59, mas a experiência do Tiafoe, né, que vem de uns anos bem positivos assim, né, nos últimos anos, com grandes resultados, né? Então pesou a experiência dele na vitória em 2 tie-breaks, né? Então 2-7-0 com 2 tie-breaks. Outro ATP que encerrou esse final de semana, então, foi o ATP 250 de Marrakech, que aí com jogadores mais, digamos assim, mais medianos, vamos colocar assim. Destaques, então, negativos para o holandês Griekspoor e para o britânico Evans, que ficaram pelo caminho. E o destaque para o campeão, então, o Carballes Baena, que é um jogador experiente, de 30 anos, então número 80 do mundo, né? Conseguiu um título então de nível ATP, importantíssimo para ele. Um jogador espanhol já de certa experiência já. Outro ATP então foi o ATP de Estoril, esse já com jogadores mais renomados, né? Como Cecchinato, que já foi top 20, o italiano Dominic Thiem, já foi top 3, né? O outro espanhol, David Fokina. E, claro, né, o grande destaque, que foi o campeão, foi o Casper Ruud, que é um jogador que para muitos é um jogador, digamos, que não tem muitos recursos, mas justamente o foco dele é nessa constância, né? Um jogador que não tem golpes digamos assim, destacados, mas também não deixa a desejar em nenhum ponto. Talvez, claro, jogo de rede, que já é mais difícil, mas é um jogador muito sólido do fundo da quadra, e seu piso preferido é o saibro, né? Então ele vai muito bem nesse piso, e começou a temporada devagar, né? Eu não sei se apostou na melhor estratégia ao fazer alguns jogos de exibição com o Nadal, né? Fez um giro pelo mundo aí com alguns jogos de exibição que pode ter atrasado um pouco o início de temporada dele, né? A competitividade dele. Lembrando que ele é um jogador que só tem títulos de ATP 250, mas tem 2 finais de Grand Slam, então destaque para essas 2 finais, né? Não teve muita chance nas finais, foi uma final contra o Nadal e uma final de Roland Garros contra o Nadal. E uma final, que se não fosse o Nadal seria o Zverev, que naquela semifinal o Zverev saiu machucado. Acho que contra os dois ele teria sérios problemas, seria o franco atirador, né? Contra o Nadal não teve a menor chance, inclusive, se eu não me engano, tomou até um pneu. E a outra final foi a final contra o Alcaraz, que também não teve muita chance, né? Mas 2 finais de Grand Slam, destaque para eles, então. Então, outro destaque desse torneio foi o Halles, que é um francês aí, da escola francesa, né? Teve boa participação, né? E também o brasileiro, o Demoliné, que ficou com o título nas duplas.
Destaque também da semana para a tunisiana Jabeur, que conseguiu o título de Charleston, também, um WTA, 500 de Charleston, nos Estados Unidos. Essa que é uma jogadora que agrada, né? Uma jogadora que é bom de ver, tem bastante recurso, né? Então ela bateu, na verdade foi uma revanche do ano passado, que ela ganhou da Bandit, que ano passado tinha ganho dela. Então parabéns para Ons Jabeur, que desencantou na temporada, então, né? E conquistou esse título de WTA 500 de Charleston nos Estados Unidos, que no piso conhecido como Saibro Verde. Então tá, então agora chegamos ao ATP 1000 de Monte Carlo, então, né? Que dá continuidade essa temporada aí de Saibro em grande destaque, que é um torneio que vem numa sequência aí depois tendo Monte Carlo, depois vem Barcelona, que é um ATP 500, Madrid e Roma, que são ATPs 1000, então é grande destaque para esses torneios, né? E infelizmente o torneio de Monte Carlo ele apresenta essa questão de muitas desistências, né? Jogadores como principalmente Nadal, Alcaraz, que estão lesionados, né? O Alcaraz já é uma série de lesões que vem prejudicando o desempenho dele, né? E o Nadal, a gente sabe da situação, né? O Nadal sofreu muito durante a carreira aí, fez muito esforço para virar muitos jogos inesquecíveis, né? Então isso tem um custo e ele tá pagando agora, né? No fim de carreira, mas com certeza ele vai até onde der, né? Se ele conseguir retomar ainda nessa temporada de Saibro, quem sabe em Roland Garros já volta, a gente sabe como, né? Como um favorito, como um grande favorito, né? Então outros jogadores estão fora do torneio, como Monfils, Félix Auger-Aliassime e o próprio Frances Tiafoe, que acabou de ser campeão em Houston, né? Provavelmente pela logística e tudo, ele vai ter que fazer uma viagem para a Europa e jogar depois de amanhã, então fica complicado, né? Então aí ficam os destaques e os grandes favoritos, né? Que é sem dúvida nenhuma o Djokovic, que para ele não tem piso ruim, não tem tempo ruim, né? É um jogador completíssimo, completamente fora da curva, né? E então acho que ele é o grande favorito para todos esses torneios aí que ele for jogar, principalmente o Roland Garros, que é um torneio de 5 sets, que daí a experiência e o jeito de conduzir dos jogos do Djokovic, jogadores assim como o Djokovic, não dão chance para os adversários, né? Eles até podem fornecer um set ou outro, até sair perdendo 2-0 eventualmente, que eles conseguem reverter. Então depois do Djokovic, vou dar destaque então pro Tsitsipas, que é um jogador que tem grande destaque no Saibro, né? Vamos ver como ele vai chegar agora, vindo de algumas lesões, alguns maus resultados, apesar do início do ano de alguns resultados que não são tão bons, né? Então vamos ver como ele chega. Tem o Jannik Sinner e, claro, o Medvedev, né? Fica a questão também física do Sinner, mas acho que ele, na final que ele perdeu pro Medvedev, né, em Indian Wells, Miami, perdão. Acho que fica a questão que ele teve doente no dia, né? Acho que não é nada grave de lesão, mas vamos ver como ele chega. E o Medvedev que tem a questão do Saibro, né? É um desafio dele jogar no Saibro, porque é um jogador que se adapta muito melhor a quadras duras, né? É um jogador muito completo, é praticamente um robô jogando, né? Mas a gente sabe que o destaque dele é nas quadras duras. Então vamos acompanhar já as primeiras rodadas, os primeiros jogos, né, do ATP de Monte Carlo já. Nessa primeira rodada que tá em andamento, né? Já destaca o Stan Wawrinka, que conseguiu uma vitória de virada sobre o bom tenista que é o Griekspoor, o holandês. E o destaque negativo são para os britânicos, né? Infelizmente, os dois britânicos, o Norrie e o Murray, acabaram eliminados já na primeira rodada. O Norrie como campeão do Rio Open, né? Que é um ATP 500. Por exemplo, se a gente for comparar com o número 5 do mundo, que é o Casper Ruud, nunca ganhou um torneio ATP 500, né? Então o Norrie já tem um desse calibre, né? Assim como o Alex de Minaur, que também eliminou o Murray, que também já tem o ATP 500, que é o de Acapulco esse ano.
Então esses jogadores avançam e seguem no torneio, né? Ao passo que jogadores como Andy Murray e Cameron Norrie ficaram pelo caminho. Então, para finalizar, então destaco os jogos de amanhã, que já tem um jogo muito interessante, na verdade, alguns jogos interessantes, né? E eu destacaria então o Taylor Fritz contra o Wawrinka, que o Fritz também é outro jogador de grande destaque, top 10 já consagrado, né? Mas vamos ver como ele vai sair no Saibro, né? Também um jogador que tem melhor preferência por quadras duras, principalmente americanas. E Schwartzman contra o Jannik Sinner. Então aí já tem um duelo interessante, né? Mas o Schwartzman também já em fim de carreira, vamos ver como ele se porta. Então tá, pessoal, este foi o episódio número 4 do Tenístico Podcast. E até a próxima.